Unidade 4, Ser Humano e Saúde. Aula 17. Revisão e avaliação. Olá, meus queridos, boa tarde. Estamos iniciando a nossa última aula, a nossa revisão da nossa unidade 4. A nossa revisão que envolve aí todos os assuntos que estudamos dos conceitos de física. Vamos agora à nossa revisão. Olá, meus queridos. Falando da nossa unidade 4, lembram quando falamos sobre a termologia, que vocês estavam e estão estudando o assunto do segundo ano do ensino médio. Agora, quando terminarmos a unidade 4, vocês forem fazer a avaliação para a segunda fase, vocês continuarão falando do segundo ano e também para o terceiro ano. O segundo ano de física estuda a termologia. Vocês lembram o que estuda a termologia? A termologia é a parte da física que estuda o calor. Vejam, por definição nós temos termo, calor, logia, estudo. É a parte da física encarregada de estudar o calor e seus efeitos sobre a matéria. Ou seja, a termologia é um ramo da física que estuda todos os fenômenos térmicos, como podemos citar o calor, a temperatura, a dilatação, a energia térmica, o estudo térmico dos gases. Todos eles fazem parte da termologia. A termologia, como vocês podem observar nas duas imagens dos termômetros, você tem um aumento de temperatura, estudo do calor, e uma diminuição da temperatura. Vejam que eu tenho termologia, é o ramo da física que irá estudar todos os fenômenos que envolvem calor, temperatura e dilatação, e entre outros. Quando se fala em termologia, não podemos esquecer de falar do conceito de temperatura, que a partir de agora você já sabe fazer uma diferença entre o conceito de temperatura e o calor. E o que é o conceito de temperatura? Vejam que, por definição, é a grandeza que mede o estado de agitação das moléculas. É uma grandeza que permite avaliar, mas avaliar o quê? O grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. Quanto maior a agitação térmica das moléculas, maior temperatura. A temperatura, temos por definição o grau de agitação térmica das moléculas. Essa é a definição de conceito de temperatura, que é a grandeza que mede o estado de agitação das moléculas, ou é o grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. E essas moléculas, elas têm uma energia cinética. E o que é a energia cinética de um gás? É o movimento. Vamos analisar o nosso vídeo sobre a energia cinética de um gás. Viram no nosso vídeo, nessa animação, o que representa a temperatura?
que a temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas. Vocês perceberam no nosso vídeo, lá tínhamos uma temperatura e essa temperatura menor, a agitação existia, mas era pouca. Depois, quando foi aumentando essa temperatura, o grau de agitação dessas partículas ou moléculas ficaram maiores. Isso que é a temperatura. Temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas. Outra definição também importante para o estudo da termologia é o calor. Veja, o calor é a energia que flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Ou seja, é a energia térmica em trânsito, que ocorre devido à diferença de temperatura. E essa energia térmica, vocês podem observar que é a energia que transfere, vai transferir o quê? Vai transferir o calor. E nesse caso, para que eu tenha a energia térmica em trânsito, para que ocorra, teremos que ter a diferença de temperatura, ou seja, a temperatura do corpo A vai ser maior que a temperatura do corpo B. Calor é aquele que flui de um corpo para outro, tendo a diferença de temperatura. Calor é a energia térmica em trânsito. Vimos também as escalas. Vocês lembram das escalas termométricas que estudamos? As escalas termométricas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Claro que Celsius é conhecida no Brasil e no mundo. Fahrenheit em países da língua inglesa e Kelvin para o Sistema Internacional de Unidades. E vimos a equação de cada uma. Vejam que Kelvin não tem o grau. Por que ele não tem o grau? Porque ele representa a temperatura absoluta. Vejam aqui, ó. O zero para a escala Kelvin transformado em Celsius é uma temperatura muito pequena na natureza. Logo, esse zero absoluto, a partícula ou o corpo, a tendência dele é menos, a temperatura dele é muito negativa. Por isso que o grau não existe aqui. É errado se vier grau Kelvin. Você não fala grau Kelvin, você fala Kelvin. Já a escala Celsius e Fahrenheit, elas têm esses dois pontos. O ponto mais quente é 100 e o menor, a temperatura, 0. Para a escala Fahrenheit, em 212, já para Fahrenheit a menor, 32. Vejam agora que com base nessas escalas termométricas, nós temos as transformações, que é a conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Essa expressão matemática, esta equação, ela é que nós vamos usar daqui a pouco. E ela, você pode ainda colocar da seguinte forma: se a temperatura tiver em graus Celsius, você irá utilizar a temperatura na escala Celsius está para 5, assim como a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Correto? Ah, mas se vier em graus Fahrenheit, professora, você vai usar também graus Fahrenheit, você vai usar a mesma expressão. Temperatura na escala Celsius está para 5, assim como a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vejam que as duas, se eu tiver em Celsius e quero transformar para Fahrenheit, você usa TC sobre 5, será igual a TF menos 32 sobre 9. Se eu estou em Fahrenheit e quero encontrar na temperatura Celsius, também utilizo temperatura na escala Celsius, está para 5, assim como a temperatura na escala Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Toda vez eu só vou utilizar
estas expressões quando as temperaturas estiverem ou em Celsius, graus Celsius, ou em graus Fahrenheit. Temos também uma outra transformação, que fora a escala Celsius para Kelvin. Lembram também? Aí aqui, ó, essa temperatura, quando eu tiver essa escala, ela é adotada oficialmente no Sistema Internacional de Unidades. Temperatura na escala Celsius será igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Professora, mas se eu quero encontrar a Kelvin direto, aí você aplica direto aqui, sempre a temperatura na escala Kelvin vai ser igual a temperatura na escala Celsius mais 273, direto aqui. E esta eu aplico quando eu quero encontrar na escala Kelvin. A unidade, se tiver em graus Celsius, eu utilizo essa. Mas se eu quiser utilizar esta TC igual a TK menos 273, também pode, que vai encontrar o mesmo resultado. Vamos ver um exemplo? Vejam aí o exemplo, prestando bem atenção no exemplo, com base nas duas expressões que falamos. Vejam, um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, Estados Unidos, observou um termômetro, marcando a temperatura local. Vejam, 50 graus Fahrenheit. Temos essa temperatura, como é em F, sabemos que é graus Fahrenheit. A temperatura na escala Fahrenheit vale 50 graus Fahrenheit. E agora eu utilizo o que eu estou pedindo. Calcule essa temperatura na escala Celsius e depois na escala Kelvin. Vamos utilizar primeiro, você vai usar, se está em Fahrenheit, você vai usar TC sobre 5 vai ser igual TF menos 32 sobre 9. Vejam, quem é que eu vou substituir? No TC ou no TF? Claro que será no TF. Por quê? Porque a temperatura está na escala Fahrenheit. Isto implica, repete, TC sobre 5 vai ser igual. Que temperatura que eu tenho? A temperatura no lugar de TF, você substitui por 50. 50 menos 32 sobre 9. Viram? Agora, aí vou repetir, a temperatura na escala Celsius será igual. Aí eu resolvo primeiro aqui, 50 menos 32 vai ser 18, dividido por 9. Isto implica em dizer, aí você pode fazer produto dos meios pelos extremos ou primeiro repetir. TC sobre 5 vai ser igual 18 dividido por 9, 2. Aí nós vimos que aqui embaixo tem um 1 que não aparece, é como ele tivesse invisível. Aí você vai fazer produto dos meios, vai ser igual ao produto dos extremos. Isto implica TC vezes o 1, TC vai ser igual 5 vezes 2, 10 graus Celsius. Encontramos na escala Celsius, mas está faltando encontrar na escala Kelvin. Para Kelvin, temos como a temperatura que eu achei agora é 10 graus Celsius, eu aplico diretamente naquela soma. Lembram? TK vai ser igual a TC mais 273. Logo, implica TK vai ser igual a
no lugar de TC, que eu acabei de encontrar, é 10. Mais a temperatura, mais o 273. Quanto equivale a temperatura na escala Kelvin? 10 mais 273 equivale a 283 kelvins. Aí, professora, só esqueceu o grau. Não é grau, certo? Na escala Kelvin é 283 kelvins. Pessoal, então, toda vez, se caso apareça na nossa avaliação, dessa forma você irá resolver esse tipo de exercício também. Vamos agora, dando continuidade, depois que estudamos as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, estudamos também a transmissão ou a propagação de calor. Lembram quais eram esses tipos de propagação de calor? Que temos aí com a definição da transmissão ou a propagação de calor. É a passagem da energia térmica de um corpo para outro. Logo, os processos de transmissão ou propagação de calor são 3: condução, convecção e irradiação ou radiação. Logo, como é definida a condução? A condução é a propagação de calor em que a energia térmica passa de partícula para partícula, sem transporte de matéria, ou seja, ela ocorre principalmente nos sólidos, ocorre principalmente nos metais, que são os condutores térmicos. Um exemplo que podemos utilizar são as panelas que utilizamos para cozinhar. Elas são feitas de ferro, que é o material que absorve melhor o calor recebido pela chama do fogão. Já o cabo da mesma panela é feito de madeira, que é um bom isolante térmico e não se aquece da mesma forma que a panela. Aí temos uma imagem sobre a condução do calor. Vejam, essa condução do calor, nós vimos que é a propagação de calor. Essa propagação de calor, você tem um espeto de metal e ele está começando a fazer, está pensando em fazer um churrasco. Aí ele colocou a madeira, colocou o carvão e esqueceu que o espeto não tinha material isolante aqui, ó. Aí o que ele fez? Colocou esse espeto para aquecer. E vimos que a condução é aquela que ocorre de partícula para partícula, não é de matéria, ou seja, a matéria vai ficar parada, o corpo sólido vai ficar do mesmo lugar, só que nós vimos que a temperatura, ela tem agitação das partículas. E essas partículas, como esquentou o espeto, e ele vai fazer com que o rapaz que está fazendo o churrasco fique queimado. Veja como está vermelho, porque é a condução. Condução, que é aquele processo de propagação de calor que ocorre somente de partícula para partícula e ocorre principalmente com os metais. Um outro tipo também de propagação de calor, temos aí a convecção térmica. E o que é a convecção térmica? É a propagação de calor através do transporte de matéria, devido a uma diferença de densidade. E a ação da gravidade. Somente ocorre nos líquidos. Viram aí a diferença? Para a condução, ocorre a propagação de calor que temos de partícula para partícula. E ela ocorre principalmente nos sólidos. Já a convecção térmica, vejam, é a propagação de calor através do transporte de matéria, devido a uma diferença de densidade e ação da gravidade. Ocorre somente nos líquidos. E vocês percebem aqui, ela ocorre principalmente nos líquidos e nos gases. E nela você tem uma corrente de convecção.
Ou seja, você tem aí que o ar, que se estivermos falando do líquido, você vai perceber que um sobe e o outro desce, que são chamadas correntes de convecção. Vamos analisar o exemplo sobre convecção. Perceberam como na nossa animação envolve aí a convecção, que temos a densidade e a ação da gravidade. Sempre elas terão essa corrente de convecção. E agora, um outro tipo de propagação de calor que estudamos ontem foi a radiação ou a irradiação. Vejam, o que é a irradiação ou a radiação? É o processo de transmissão de calor em que a energia térmica é transmitida por raios luminosos, invisíveis aos nossos olhos, ou seja, os raios infravermelhos. Vejam aqui que esse processo de transmissão de calor, vejam aqui que você tem essas ondas, que são os raios luminosos. E esses raios luminosos invisíveis aos nossos olhos, que são também chamados de raios infravermelhos, por isso que pessoas não podem ficar muito expostas ao sol, devido a esses raios. Quando você está fazendo uma fogueira e você se aproxima dela, você percebe aqui que há também essa transmissão de energia térmica por esses raios aqui, ó. E no nosso cotidiano também ocorrem várias situações, como, por exemplo, você quer passar uma roupa e você já está atrasado para ir estudar, para ir trabalhar, e você quer saber logo se está quente ou não. Aí o que você faz? Você pega o ferro e, claro que você não vai tocar na base do ferro, porque senão ela pode lhe queimar, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão sob um ferro elétrico quente, sem tocar na sua superfície. Sentimos a mão queimar. E isso ocorre porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se deu principalmente através da propagação de calor, certo? Que é a radiação. Esse é um exemplo do nosso cotidiano. Ao colocar a mão sobre um ferro elétrico quente, sem tocar na sua superfície, sentimos a mão queimar. Isso está ocorrendo porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se deu principalmente através da propagação de calor por radiação. Vamos analisar agora o que falamos através de uma animação para o tipo de radiação. Viram aí na nossa animação que é o tipo de transmissão de calor que envolve a radiação. Claro que aos nossos olhos nós não estamos vendo, mas você percebe na radiação sempre irá ocorrer esse tipo de transmissão por calor através das luzes que você não enxerga. E agora, para ressaltar melhor ainda um cálculo, nós vamos relembrar novamente as transformações que você vai transformar, vai converter de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos lá no nosso terceiro exemplo. Vejam, temos aí um turista brasileiro
ao descer no aeroporto de Chicago, observou agora um outro valor marcado aí, a temperatura no termômetro local, que fora de 113 graus Fahrenheit. Calcule essa temperatura nas escalas Celsius e Kelvin. Vejam que a temperatura a unidade é Fahrenheit. E quero na escala Celsius e Kelvin. Vamos primeiro para Celsius. Vamos encontrar na escala de Celsius. Para Celsius, você tem aqui a temperatura. Que temperatura é essa, pessoal? A temperatura na escala Fahrenheit será igual a 113 graus Fahrenheit. Vejam que a unidade é F. Aí, utilizando a expressão matemática, a temperatura na escala Celsius dividida por 5 será igual a TF menos 32 sobre 9. Como nós fizemos no outro exemplo. Aí você tem. Agora eu vou substituir os valores. Aí você repete. A temperatura na escala Celsius que eu estou procurando vai ser igual a quem? No lugar de TF, vamos colocar 113 menos 32 sobre 9. Correto? Aí você tem a temperatura na escala Celsius vai ser igual. Aí você tem, neste caso, 113 menos 32 vai ser igual a 81 sobre 9. Isto implica em dizer que a temperatura que eu estou procurando, que é na escala Celsius, será. Aí você divide 81 dividido por 9 dá 9. Aí, como eu fiz a divisão de 81 sobre 9, temos o 1 que não aparece, ele é invisível. Produto dos meios será igual ao produto dos extremos. A temperatura na escala Celsius será igual. Fazendo aqui, você pode colocar TC vezes 5 dá TC. E isto, você já percebe aí que TC vai ser o quê? TC vezes o 1 dá TC. Que será igual 9 vezes 5, 45. E qual é a unidade? A unidade é Celsius, graus Celsius. Encontramos para a temperatura de 45 graus Celsius. Terminamos? Claro que não. Por quê? Eu quero encontrar agora para Kelvin. Para Kelvin, temos que a temperatura agora vai ser 45 graus Celsius. E utilizo a expressão matemática. TK vai ser igual à temperatura na escala Celsius somada com 273. E agora eu substituo a temperatura na escala Kelvin que eu procuro, no lugar da temperatura em Celsius é 45, mais 273. A temperatura vai ser igual a... Aí você tem, temperatura na escala Kelvin será igual 5 e 3 dá 8, 4 com 7, 11, 2 mais 1, 3. 318 kelvins. Encontramos as duas temperaturas, uma de 45 e a outra 318 kelvins. Vejam, pessoal, quando vier, esse caso apareça na questão lá, na avaliação, transforme, converta de Celsius para Fahrenheit e de Kelvin
Paracelso. Dessa forma, você vai utilizar essa expressão. Pessoal, chegamos aí ao final do nosso primeira aula de revisão, né? De revisão. Depois mais vocês terão a segunda. A sua aula continua no próximo vídeo.